Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp, .NET. Basicamente, hoje nós iremos falar sobre tipos de variáveis. Basicamente, nós temos aqui alguns tipos no C Sharp, né? Inteiros, pontos flutuantes, booleanos, strings e chars. Bom, basicamente esses são os tipos principais de praticamente quase toda a linguagem de programação, não só do C Sharp. Então, tudo que vocês aprenderem aqui, vocês vão poder também estar replicando em outras linguagens de programação, mas o nosso foco aqui, né, vai ser no C Sharp. O tipo inteiro aqui, nós basicamente precisamos declarar uma variável. Eu vou explicar o que é uma variável para vocês, só de exemplo aqui. Olha, eu tenho uma variável chamada idade. Para declarar uma variável, eu preciso colocar uma palavra reservada do C Sharp. Para declarar uma variável, eu preciso Para declarar uma variável, eu preciso utilizar uma palavra reservada do C Sharp, ou seja, da nossa linguagem, que é o var, ou utilizar o tipo da variável que eu quero. Então, eu poderia usar o var ou também utilizar o próprio inteiro, que no caso do C Sharp, é o int. No nosso inteiro, o tipo inteiro, ele vai ser utilizado para armazenar valores numéricos que são inteiros, ou seja, não são valores numéricos quebrados. Os valores numéricos quebrados com casas decimais, a gente utiliza os pontos flutuantes aqui embaixo, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas voltando aqui, eu consigo declarar variáveis tanto utilizando o var quanto utilizando o tipo daquela variável, que no caso do inteiro é o int. Após declarar o tipo da variável, eu coloco o nome dela. Então, no meu caso aqui, eu estou adicionando, criando, né, essa variável chamada idade e adicionando 10 a ela. Deixa eu colocar aqui 26, né, minha idade. Então, idade 26 é a minha variável idade. Ela tem esse valor aqui. Utilizando o var para declarar uma variável, essa variável ela vai ser do tipo do valor que você informou aqui em cima. Então, se eu coloquei apenas 26, um valor inteiro, ele vai reconhecer que essa minha idade ela tem um valor de int, ou seja, ó, int idade 2, ou seja, é a mesma coisa aqui, só que utilizando uma forma mais abreviada, né? Porque existem alguns tipos aqui que a palavra reservada é bem grande, então você acaba economizando linhas de código aqui, espaço da linha de código, utilizando esse var, fica um pouco mais legível, né? Então o tipo inteiro é basicamente isso. A gente vai utilizar para criar variáveis que tenham tipos numéricos não quebrados, né, que não possuam casas decimais, como nesse exemplo aqui da idade. Basicamente, eu acabei não explicando, mas a gente precisa utilizar dessas variáveis para armazenar valores no nosso código. Ou seja, eu quero calcular o valor do meu IMC. Então, eu preciso de uma variável idade, de uma variável peso, e daí realizar todo o cálculozinho do IMC, né, para dar o índice de massa muscular. Então, esses valores que eu vou informar de idade e peso, eu preciso armazenar eles em algum lugar. Então, é nessa variável aqui que eu vou criar que vão ficar armazenadas essas informações. E daí, quando eu for fazer o meu cálculo aqui embaixo, eu vou utilizar, deixa eu voltar com a idade 2, eu vou utilizar
essas variáveis. Por exemplo, aqui, ó, valor igual a idade dividido por idade 2. Se aqui fosse peso, seria 80, 26 dividido por 80 seria o resultado desse valor aqui. Ou seja, eu estou fazendo uma divisão, ou seja, o valor final é esse daqui, dividindo essas duas variáveis. Então, basicamente, as variáveis servem para a gente armazenar valores, e esses valores possuem alguns tipos, que são exatamente o foco dessa aula. São os tipos de variáveis que a gente pode utilizar. Então, o inteiro eu acho que é isso, vocês já devem ter entendido, e até um pouco do conceito de variável, de como declarar variável. Vamos passar aqui para os pontos flutuantes, que aí vocês vão conseguir distinguir aqui no final, vai ficar tudo mais claro quando vocês entenderem o que cada tipo desse faz. No ponto flutuante, a gente tem basicamente três tipos de variáveis. A gente tem o float, a gente tem também o double. Eu vou explicar aqui cada um, a diferença de cada um dos três tipos. E a gente vai ter o terceiro cara aqui, vai ser o decimal. O decimal, deixa eu só colocar zero aqui também. Isso aqui é como a gente declara esses três tipos, certo? Eu posso utilizar o var aqui no lugar desses três, ou seja, vocês já veem que ficou menor, né, utilizando o var, mas eu vou deixar aqui, como são três tipos, só para vocês verem a diferença de cada um. O ponto flutuante, como eu expliquei antes, o inteiro é só para armazenar números inteiros. Então, o ponto flutuante é para armazenar valores que são flutuantes, ou seja, valores quebrados. Ou seja, eu posso ter aqui o meu peso, por exemplo, 80,2. Ou seja, lá no inteiro eu não consigo fazer isso. Se eu colocar no inteiro, que ela é 80,2, o meu compilador aqui, o meu Visual Studio, ele vai dizer que vai dar um problema, né? Tá dando erro aqui, ficou em vermelhinho. Quando fica em vermelho aqui é porque deu um erro. Vocês podem ver até pelas cores, né? Os nomes reservados do Visual Studio aqui, do C Sharp, fica em azul mais escuro. O nome das variáveis fica um azul mais claro. E o nome não, né? Os valores dessas variáveis ficam com esse amarelo meio esverdeado. Então, pelas próprias cores do código, a gente consegue distinguir também o que é cada um, né? É um tipo, é um nome de variável, e aqui é o valor dela. Então, quando o valor tiver com essa ondinha aqui em vermelho, nessa linha em vermelho, o compilador está praticamente dizendo para a gente que está dando um problema, está dando erro. Então, esse código aqui não vai ser executado. Se eu colocar para compilar, ele vai dar um erro aqui. Cannot implicitly convert type double to int, ou seja, eu não posso converter implicitamente o tipo double, que é esse que eu estou informando aqui. 80,2 é um valor flutuante, então ele identificou como double. Se eu colocar um F, ele vai ser um float. Então, quando eu compilar aqui novamente, ele vai dar o mesmo erro, só que agora não posso converter float para int. Isso aqui está errado. Então, eu tenho como converter utilizando um outro método que faz a sua conversão, e daí o número 80,2 iria ser convertido para int e ficar apenas 80. Mas aí é outra história, eu vou explicar mais para frente. Mas por enquanto, na declaração, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, porque vai dar errado, o compilador vai dar erro. Então, basicamente aqui, os nossos tipos flutuantes vai ser para armazenar valores que são quebrados, que tem casas decimais. Então aqui, vou colocar o mesmo exemplo nos três: 80,2, 80,2, 80,2, certo? Cada um aqui é um tipo de valor flutuante, mas a gente tem três aqui. Então, qual a diferença desses três? Eu posso usar cada um deles igualmente? Tem alguma diferença? E tem, pessoal.
Primeiro, na forma de declarar, cada um vai ter o seu tipo, a sua nomenclatura. E a segunda diferença aqui também vai ser a forma de declarar o valor, né? O float a gente tem que colocar um F no final, o double tem que colocar esse D, ou então nada. Se eu não colocar nada, ele vai identificar que por padrão vai ser um double, ou seja, não vai ser um float nem vai ser um decimal, vai ser um double. Mas se eu quiser especificar mais ainda, eu coloco D. Então, sem nada, só com casa decimal vai ser double, e com D também vai ser double. Já aqui em cima, se eu tirar o F daqui, ele vai dar um erro também, o mesmo erro de antes, né? Ele não pode converter um double para um float implicitamente, ou seja, está dando errado. Já se aqui fosse um var, ele identificar que esse valor aqui é um double e o var seria double, ou seja, não é mais float. Mas como eu quero que aqui seja float, ele vai me dar um erro e eu quero consertar esse erro. Eu quero que ele seja realmente o float, que esse é o nosso exemplo. Então, falei, não expliquei a diferença de cada um de fato. Em que momento a gente vai chegar a utilizar cada um desses três tipos de pontos flutuantes. Qualquer dúvida que você tiver sobre a linguagem C# e alguns conceitos de programação, vocês podem vir aqui diretamente no site da Microsoft. Ainda estou com o site da aula anterior aberto, mas é basicamente no seu navegador. A gente vai entrar aqui, pesquisar por Microsoft, tipos de valores flutuantes. Primeiro link aqui a gente já encontra tipos numéricos de ponto flutuante, referência do C#. Está na documentação da Microsoft, oficial, está até em português. Então vamos entrar aqui e daí a gente vai ter, aqui na própria documentação do C# a gente tem coisa com força. Documentação do C#, introdução, conceitos básicos, novidades, tutoriais, conceitos e coisa com força aqui. E aqui a gente vai ter as referências da linguagem. Então a gente vai chegar aqui nos tipos e vai ter aqui tipos integrais, que são os inteiros que eu expliquei anteriormente, e os tipos numéricos de ponto flutuante. Basicamente aqui ele vai ter a diferença entre os três, ou seja, basicamente a precisão e o tamanho. Isso aqui são os mais importantes. A precisão de um float, em termos de casos decimais, ele vai de 6 a 9 dígitos. Então, eu só posso ter um valor numérico decimal entre isso aqui, entre 6 a 9, no máximo. E o double, a gente já consegue um pouco maior, na pressão um pouco maior. Ou seja, é basicamente quase o dobro do float. A gente consegue armazenar até 15 a 17 dígitos com valores decimais. Então, o tamanho desse cara aqui em memória já é o dobro também, né? São 8 bytes aqui. Depois eu vou explicar melhor o que significa esses tamanhos, mas é basicamente o quanto de espaço vai ser alocado na sua memória RAM. Se a gente abrir o gerenciador de tarefas, rapidinho, só para explicar isso aqui. Gerenciador de tarefas, se você tiver no seu Windows, o atalho é Ctrl+Shift+ESC, você vai abrir ele vai abrir aqui, ou então você pesquisa aqui, gerenciador de tarefas, e aqui, gerenciador de tarefas, ele vai abrir. Basicamente, quando você está no seu computador, você tem aqui todos os seus aplicativos, sistemas que estão abertos, a maioria aqui é processo em segundo plano do Windows, mas os que realmente estão abertos, que você abriu, você mesmo abriu no seu computador, eles estão aqui, Eu estou gravando com o Camtasia, o Camtasia está aberto, ele está consumindo 2%, entre 2 a 3% de processador da CPU, e está consumindo aqui 174 megas de memória RAM. Então a minha memória RAM está sendo consumida. O meu Edge aqui, que está com uma porrada de aba aberta, ele está consumindo quase 3 GB de memória RAM. E o meu Visual Studio está consumindo quase 1,2 GB aqui, 1,2 GB de memória RAM. Então toda essa memória aqui do seu computador,
A memória RAM aqui eu tenho 32 GB, eu estou utilizando 25, ou seja, tem coisa com força aberta aqui no meu computador. Mas basicamente, qualquer variável de qualquer sistema, de qualquer código, essa variável ela vai alocar um espaço em memória no seu computador. Então, essa memória aqui que está sendo consumida é exatamente variáveis desses programas que estão abertos, que estão instanciando valores dentro delas, e esses valores estão consumindo memória RAM. Ou seja, a partir do momento que eu fechar o meu Chrome aqui, o Edge, o Edge vai liberar a memória RAM do meu computador, vai liberar quase 3 GB de memória RAM. Então, quanto mais programas, quanto mais aplicações você tiver aberta no seu computador, mais memória RAM vai ser consumida, porque o código dele está sendo executado e nesse código tem variáveis instanciadas e cada variável vai armazenar um valor. E cada valor desse, cada tipo de valor, ele vai consumir um espaço em memória do seu computador. Nesse exemplo aqui, o tipo float, ele consome 4 bytes de memória. Então, um tipo double já consome 8. O tipo decimal consome 16. Então, dependendo do tipo de variável, vai consumir um espaço diferente na memória. Isso aqui parece pequeno, mas um programa complexo como o Edge, como o Camtasia, tem aí centenas, às vezes até 1.000, 2.000, 3.000 variáveis instanciadas e dependendo do tipo de variável pode ter vários megas aí sendo consumidos, como vocês estão vendo aqui nessa listinha, né? No seu próprio Windows você pode abrir e verificar o que está sendo consumido. Então tomem cuidado com a quantidade de variáveis que vocês vão criar, a quantidade de instâncias e se preocupem o máximo possível com performance, né? Com armazenamento, com tamanho. Então, se você precisa criar uma idade, essa idade é um inteiro, você não precisa instanciar um float para guardar essa idade, porque uma idade nunca vai ser quebrada. Você nunca vai ter em um sistema 20.5 anos. Você não vai ter isso, você vai ter só 20 anos. Ou é 20 ou é 21. Então, você não precisa armazenar num float ou num decimal aqui, 16 bytes. Ou então numa string, que já é 4 bytes por char. Então, eu vou chegar aqui na parte de strings e chars, mas só dando spoiler, se eu não me engano, são 2 ou são 4 bytes a cada caractere. Então, se você tiver uma string, Felipe Muniz, dentro daquela string, vai ter aí entre 20 a 30 bytes em memória tranquilamente. E para chegar em 1 mega, qualquer textinho básico aí de alguns parágrafos já chega em 1 mega de memória. Então, é basicamente isso. O tipo int, né, que a gente já explicou antes, ele tem 2 bytes, só de exemplo aí para vocês terem noção. Então, já é a metade de um float. Então, é basicamente isso aqui. Essa questão de bytes de memória RAM é isso. Esse tamanho vai diferenciar na quantidade de memória que é consumida durante a execução da sua aplicação. Quanto menos memória, mais rápida a sua aplicação vai ser para determinados usuários. Ou seja, aqui eu tenho 32 GB de memória RAM. Então, qualquer aplicação que eu abrir que for pesada, eu vou abrir tranquilamente. Mas para um cara que tem 2 GB de memória RAM, abrir uma aplicação dessa que consome 1 GB, ele vai ficar travando o computador dele. Então, vocês têm que levar em consideração essa parte de memória, quando vocês estiverem desenvolvendo aplicações mais robustas, mais complexas. Como aqui a gente está só em aula, a gente não vai chegar a fazer uma aplicação que vai consumir 1 mega de memória RAM. Ou seja, a gente vai consumir aí na casa dos bytes. Mas sistemas mais complexos, mais robustos, vocês devem levar em consideração que performance, armazenamento da memória vai fazer bastante diferença para os seus usuários, certo? Só para deixar claro. Então, a gente já sabe a diferença aqui entre float e double, são as precisões das casas decimais, a quantidade de dígitos e o tamanho aqui alocado em memória.
O decimal é basicamente a mesma coisa. A precisão vai aumentar e a quantidade em memória também vai aumentar. Quando usar cada um desses três caras aqui? Aí é com você, né? Vai depender da sua aplicação. Se eu preciso trabalhar com valores decimais, eu usaria, por exemplo, para valores de produto mesmo, precificação de produto, de item, de mercado mesmo. Lá no site da Amazon, por exemplo, no carrinho de compra, provavelmente eles estão utilizando um decimal, se fosse desenvolvido em C Sharp, né? Então eles teriam uma maior precisão exatamente do valor que eles querem, ou seja, um valor de dinheiro, né? Um valor de moeda, ele precisa ter o máximo de precisão possível para com que não tenha nenhum erro de cálculo na hora de trabalhar com esses valores nos sistemas. Então, um exemplo de utilização do decimal seria nesse caso. Eu não precisaria do decimal para trabalhar com idade. Idade eu vou ter 2 casas decimais no máximo. Então, o float aqui já resolve. Aí, para trabalhar com double, vai ser basicamente quantas casas decimais você vai precisar. Se eu preciso trabalhar aqui com um valor científico que precisa de 4 casas decimais, usa double. Se precisa de um que precisa de só 2 ou 3 casas decimais, usa float. Se precisa de um valor extremamente preciso, como por exemplo esse de preços de produtos, usa o decimal. Basicamente, essa é a diferença e em qual momento você vai usar cada um desses tipos de ponto flutuante. Beleza, pessoal? Só relembrando, posso usar var aqui também. Então, mesmo esquema. O var vai identificar o tipo dependendo do valor que foi atribuído à variável. Ou seja, float, double e decimal. Beleza? Vou deixar assim, como são 3. Vou deixar utilizando a declaração padrão de variáveis mesmo, passando o tipo antes do nome da variável. Chegamos aqui na parte de booleanos. Booleanos são basicamente variáveis que vão armazenar valores que só tem dois possíveis tipos de valores, basicamente. São só verdadeiros ou falsos. Se eu vou colocar aqui um exemplo bem prático se eu sou de maior, vou criar uma variável de maior e essa variável aqui ela vai armazenar ou true ou falso. Ou seja, vejam que já ficou azulzinho aqui, porque isso é uma palavra reservada do próprio C Sharp, do próprio Visual Studio, do próprio .NET. Então, essa minha variável é de maior, eu vou dizer que é true. Ou seja, ele vai, como eu estou utilizando o var, ele já identificou que isso aqui é um booleano, ou seja, é true. Se eu colocar falso, também é um booleano. Ou seja, essa minha variável aqui, bool, ela é do tipo bool, ela só pode ter true ou falso. Se eu colocar qualquer outro valor aqui, 50, ele vai dar erro. Ele vai dizer que não pode fazer aquela conversão implícita, do tipo inteiro para o tipo booleano. Então, isso aqui a gente precisa para exemplos desse tipo aqui. Eu quero saber se uma pessoa é maior de idade, eu faço uma checagem e armazeno essa checagem numa variável booleana. Basicamente, esse é o melhor exemplo aqui. Se uma pessoa é de maior, eu poderia fazer idade. Eu tenho uma variável idade lá em cima, idade é 26. Eu posso verificar se a idade é maior que 18. No caso, seria maior que 17. Maior que 17 vai ser a partir de 18. Então, ele é maior que 17, aqui vai ser true. Beleza? Se ele não for maior que 17, se a idade for, por exemplo, 15, aqui vai ser falso. Esses tipos de operadores aqui que eu estou utilizando, vai ter uma aula só para isso, certo? Eu estou dando só um exemplo básico do que para que serve cada tipo de variáveis.
Então aqui é só exemplificando mesmo, mas tudo isso que eu estou fazendo aqui, essas checagens, utilizando operadores, tudo isso aqui vai ser explicado com mais detalhes nas aulas referentes a isso. Eu acho que ou a próxima aula, basicamente a próxima aula vai ser isso aqui. Então, só para essa aula aqui não se estender muito, né? Os valores booleanos, os tipos de variáveis booleanos, são basicamente para armazenar valores verdadeiros ou falsos, true ou falso. Então, vou colocar só mais um aqui. Está correto. Só um exemplo básico. Está correto vai ser true. Então, ok. Só para deixar uma diferença aqui, né? Um utilizando var e outro utilizando o próprio bool. Para declarar um booleano é bool, ou então var. E aí para declarar os outros tipos de variáveis você já viu, né? Int, decimal, float, double e por aí em diante. Vamos chegar aqui na parte de strings e chars, que são caracteres. Isso aqui é basicamente texto, certo? Texto, valores textuais. String e char. Para você armazenar texto, vejam que a gente já armazenou aqui valores numéricos e valores booleanos, e agora chegamos na parte de armazenar texto, ou seja, naquele nosso primeiro exemplo que a gente tinha o console.writeLine da aula anterior, e daí passava o texto, não sei se vocês lembram, mas o texto estava sendo passado entre aspas. Eita, para colocar aspas nesse teclado aqui, deixa eu ver, estou com um teclado novo, então estou meio perdido aqui em como ainda utilizarei. Consegui, certo. Eu vou criar uma variável aqui do tipo string. Essa variável, string é uma palavra reservada, então eu vou chamar de S. Vai ter o meu nome, Felipe. Essa variável aqui, vou até dar um nome legal para ela, vai ser uma variável chamada nome. A variável nome, ela é do tipo string, como vocês já sabem. O var vai reconhecer o valor do tipo que eu coloquei aqui. Então, se eu coloquei um string, que uma string vai estar sempre dentro de aspa dupla, então o var vai detectar que é um string. Mas eu posso colocar aqui também uma string, certo? Para definir um string, é um string com S minúsculo. Beleza? Se eu passar o mouse aqui em cima do var, vai dizer que é do tipo string. Aqui a gente tem um string, mas eu quero mostrar para vocês também o outro tipo, que é o char. O char é basicamente um caractere. Então, vocês estão percebendo que uma string ela vai ter vários caracteres. Cada letrinha dessa é um caractere. Então, uma string é um conjunto de caracteres. Então, eu consigo tanto usar string para armazenar texto, quanto utilizar o char. O char, a gente consegue armazenar apenas um caractere. Ou seja, isso lá na memória vai influenciar, né? Se eu precisar armazenar somente um F de feminino ou M de masculino, eu não preciso usar um string. Uma string vai consumir muito mais memória do que um char, que consome aí basicamente 1 byte, né? E aqui vai consumir de 2 a 4 bytes por caractere. Então, vejam que tem uma diferençazinha aí também de tamanho, ou seja, aqui só pode ter um caractere e aqui pode ter uma sequência de caracteres aí que é bem robusta. Eu não sei exatamente o limite, mas é muito grande. Depois, se vocês quiserem ver aí na documentação, lá naquele link de documentação, vocês podem ver o tamanho específico do tipo string, mas é um número bem robusto. A gente consegue armazenar aí muito texto. Então, voltando. Minha variável nome é do tipo string e minha variável sexo é do tipo char. A diferença entre os dois eu já expliquei.
Mas basicamente é isso. Um exemplo mais básico que eu tenho para dar de string char seria isso mesmo: o nome completo do usuário do seu sistema e o sexo dele. Vocês estariam utilizando basicamente essa estrutura aqui, né? Criando a variável para armazenar o sexo, que seria do tipo char, ou criando uma variável do tipo string, que iria armazenar o nome daquela pessoa. A gente vai desenvolver aplicações aqui que a gente vai abrir o nosso console e digitar inputs, né, para o console puxar dados, e daí a gente vai preencher algumas variáveis para vocês verem como é que funciona. Mas isso aí vai ser mais para frente, lá para aula 4 ou 5. A gente ainda tem que ver algumas coisas mais teóricas, como por exemplo essas aqui de tipos de variáveis, para a gente poder avançar e começar a desenvolver os nossos programas. Mas basicamente a gente tem aqui todos os tipos de variáveis mais utilizados, que a gente vai utilizar muito, e também são os mais utilizados em qualquer tipo de linguagem de programação. Vocês vão ter a idade, vocês vão ter o tipo inteiro, ponto flutuante, booleano e textual, que vão ser strings e chars, caracteres. Então, pessoal, para essa aula eu acho que é isso. Já ficou até bem maior do que eu esperava, mas eu creio que está bem detalhada, está bem didática. Vocês vão conseguir entender direitinho o que significa cada tipo. Vocês sabem o que é uma variável, o porquê de existir variável, o impacto de uma variável, do tipo dela, do tamanho dela na memória RAM do seu computador. Então eu creio que vocês já vão ter uma base legal para a gente dar continuidade nas próximas aulas. A próxima aula aqui, já vou dar spoiler, vai ser sobre os operadores, né? A gente vai aprender a realizar algumas operações matemáticas aqui, utilizando os principais operadores, para vocês ficarem já cientes de como utilizar os operadores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante, e aguardo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.